Bem-vindo ao Prática de Dados. Neste quarto vídeo da série de SQL para Data Science no R em 3 minutos, você verá como colocar um limite para o retorno de registros em sua query e como ordenar a sua tabela de acordo com a coluna desejada. Vamos utilizar a tabela SQLDF e carregá-la utilizando a função Library. Se você não conhece essa biblioteca, clica aqui no card para ir ao primeiro vídeo desta série. A base que vamos utilizar é a Air Quality. Essa base já vem com R automaticamente, possui informações sobre parâmetros de qualidade do ar na cidade de Nova York, entre 1º de maio e 30 de setembro de 1973. Apenas para simplificação, criei um objeto chamado tabela, que irá guardar os dados da base Air Quality. Utilizando a função str, podemos entender a estrutura da tabela. Essa tabela tem 153 observações e 6 variáveis classificadas entre tipos inteiros e numéricos, ou seja, com casa decimal. No primeiro exemplo, vamos selecionar apenas os primeiros 5 registros da tabela, utilizando select *from tabela limit 5. O comando limit é muito utilizado para limitar a quantidade de registros a serem mostrados pelo comando SQL e, combinado com outros comandos, tem grandes funcionalidades. No exemplo seguinte, vamos ordenar a nossa tabela pela coluna dia, day. Para isso, utilizamos select *from tabela order by day. Isso ordena a nossa tabela de ordem crescente, mas ainda assim, como não utilizamos o limit, o resultado mostrado é a tabela toda. Note que a coluna Day agora mostra registros repetidos, um registro de dia para cada mês, diferente de antes que estava ordenado por mês e dia. Agora, combinando o order by com limit, podemos selecionar os 3 dias com menor velocidade do vento. O SQL fica assim então: select *from tabela order by wind limit 3. Então o SQL ordena nossa tabela pela coluna wind e depois limita o resultado aos 3 primeiros. No próximo exemplo, vamos selecionar apenas o dia com maior radiação solar. O SQL então é select *from tabela order by solar.r desk limit 1. Note que a query retorna um erro e não encontra essa coluna. Isso acontece porque o nome da coluna com um ponto final não é um nome usual, então dessa forma você precisa informar com aspas simples. Nesse código tem um elemento fundamental que é o parâmetro desk. Desk vem de descendente. Dessa forma a coluna foi ordenada do valor maior para o menor, ao contrário do padrão que é do menor para o maior. Dessa forma, quando aplicamos o limite 1, temos o dia com maior radiação solar. Por fim, nosso exercício final é para combinar filtros e selecionar o dia de menor temperatura, mas somente no mês de junho. No SQL fica então select *from tabela where month igual a 6, order by temp limit 1. Desta forma, conseguimos retornar apenas o mês de junho, ordenar a tabela pela temperatura e limitar a apenas um registro. Esse foi o vídeo sobre limite de registros e ordenação de colunas. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal se é novo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!